Boa noite aos internautas e às internautas do Brasil e do mundo que acompanham a gente aqui na página do PT na Câmara, na página do deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Nós anunciamos há pouco que o deputado Paulo Pimenta participaria do programa Expressão Nacional, que é o principal programa de debates da TV Câmara, que tem uma audiência muito grande. E o programa, infelizmente, foi cancelado por força maior, digamos assim. Alguns dos convidados, dos líderes partidários, não puderam confirmar, então ele foi adiado. Devemos realizar esse programa na próxima semana e a gente pede desculpa por isso, mas estamos aqui para conversar com o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, no seu 5º mandato como deputado federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Legislação Participativa, estou esquecendo mais alguma, presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, e vamos conversar sobre a conjuntura nacional e internacional, os temas candentes desse momento da política no Brasil e no mundo. Deputado, uma das coisas que apareceu, tem novidade, a sociedade brasileira está discutindo muito e, obviamente, toda a sociedade tem interesse e é atingida por isso, é a reforma da Previdência, né? Vazou uma minuta, quem sabe, do projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia, como é que a bancada tem avaliado essa proposta? Em primeiro lugar, eu quero dar o meu boa noite aos queridos amigos, amigas, prezados companheiros e companheiras de todo o Brasil que estão aqui nos acompanhando. De fato, estava marcado, estava agendado a realização desse programa, que era uma espécie de um debate entre os líderes. Já estava agendado há vários dias. E eu fui lá no local agora, estava confirmado até meia hora atrás. Fui lá no estúdio, auditório da TV Câmara, onde o debate deveria ocorrer, e, para nossa surpresa, nós fomos informados que os líderes não compareceriam, que por conta disso o debate seria adiado. Chegamos a solicitar, então, que a TV Câmara fizesse uma entrevista comigo, né? À medida que isso não foi possível, em respeito às pessoas que já estavam programadas para acompanhar esse debate, nós optamos por fazer esse bate-papo aqui com vocês, né? Pedindo que as pessoas compartilhem, que as pessoas convidem seus amigos, suas amigas. Vamos colocar uma hashtag aí, Rogério, né? Lula livre. Lula livre. Vamos colocar Lava-Toga. Lava-Toga, Bancada do Povo. Bancada do Povo. Amanhã a gente vai lançar essa hashtag Bancada do Povo, né? E dizer para vocês, pessoal, que a nossa bancada é uma bancada que está preparada para cumprir esse trabalho aqui na casa que o povo brasileiro nos delegou, né? Nós fomos... o povo brasileiro nos confiou uma tarefa de fazermos oposição, representarmos aqui não só os 47 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram no Haddad, mas é sempre bom a gente lembrar que entre brancos e nulos, abstenções e votos do Haddad, nós tivemos 62% dos votos. 38%, em torno de 1/3 dos eleitores brasileiros, somente 1/3 votou neste governo que aí está. Portanto, nós temos legitimidade para construir uma oposição nesse país e que nos delegou a tarefa de sermos a maior bancada. E eu, particularmente, tenho muita honra de liderar essa bancada, de ter sido reeleito deputado federal, mais uma vez o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul, e agora reconduzido à condição de líder da nossa bancada, né? Sem dúvida alguma, Rogério, o tema da Previdência é um tema que mexe com a vida dos brasileiros e das brasileiras, né? Hoje eu fui questionado pelos jornais, pelas emissoras de rádio, de televisão, o que o PT tem a dizer sobre essa proposta que a imprensa hoje especula, né? E aqui não vamos ser ingênuos, eles vazaram uma proposta
para criar uma polêmica no país e para testar a reação. Ninguém vaza uma minuta completa de uma reforma da Previdência sem que isso esteja combinado com a grande mídia, até para criar o clima, o ambiente, e depois dizer que melhoraram alguma coisinha. Essa tática é muito velha. Essa tática é muito antiga, né? E eu disse em todas as oportunidades, Rogério, que o Bolsonaro ele perdeu a oportunidade de legitimar uma proposta da Previdência quando ele fugiu dos debates durante a campanha eleitoral. Quando o Bolsonaro opta por fugir dos debates, fugir das sabatinas, se esconder da imprensa, ele esconde da sociedade brasileira aquilo que ele pretendia fazer caso fosse eleito. Então ele abdicou. Essa é uma proposta que ela não tem legitimidade. Ele foi eleito, mas ele não disse durante a campanha eleitoral o que ele pretendia fazer. Né? Portanto, em primeiro lugar, qualquer proposta que vier do governo sem um amplo debate da sociedade, ela carece de legitimidade. Em segundo lugar, o Partido dos Trabalhadores, e vocês sabem, companheiros e companheiras, nós somos governo, nós temos uma responsabilidade com esse país. Nós estamos dispostos a fazer um debate no país sobre temas estruturais, inclusive sobre a questão da Previdência. Agora, nós não abrimos mão de que, em primeiro lugar, a gente debata os privilégios, a gente debata as distorções, porque você querer fazer uma reforma da Previdência, onde, em primeiro lugar, quem paga a conta é o trabalhador, a trabalhadora, que recebe o menor salário, isso é inaceitável, Rogério. O governo e mesmo os meios de comunicação, deputado, tratam a reforma da Previdência, a necessidade de fazer a reforma da Previdência, como um consenso absoluto na sociedade, esquecendo de uma série digamos, gargalos tributários, né, de impostos, né, que o Brasil poderia resolver, que inclusive teriam muito mais consenso, né, e seriam mais fáceis de aprovar. Né? Por exemplo, grandes fortunas, heranças, legislação estadual, mas, por exemplo, taxar lanchas, jatinhos, helicópteros, vários deputados, né, tem projetos sobre isso. Né? Cara, pessoal, assim... A sonegação, né? Se a gente for fazer um debate mais de fundo sobre a estrutura tributária brasileira, é evidente que nós vamos encontrar um conjunto de alternativas que poderiam ser oferecidas ao país. O Rogério citou algumas aqui. Esse projeto, por exemplo, que ele citou aqui, é um projeto de minha autoria. Muita gente não sabe. Agora, no início do ano, com certeza vocês estão nos acompanhando aqui, todo mundo aí tem que pagar o IPVA. Tem que pagar o IPVA do carro, tem que pagar o IPVA da moto. E por algum motivo que ninguém sabe explicar, no Brasil, essas lanchas, iates, aviões executivos, helicóptero, não pagam IPVA. Então o cidadão que tem uma moto que usa como ferramenta de trabalho, paga IPVA, e o bacana que tem um iate para passear no Paranoá no final de semana não paga IPVA. Se o cara que tem um ônibus, ele paga IPVA, e o cara que tem um avião executivo, o Luciano Huck, não por paga exemplo, IPVA, não paga imposto. Tem jatinho, né, financiado pelo BNDES que dá um... O Dória, então Dória, nós né? Aqui as distorções. Mas vamos pegar o caso específico da Previdência. Pegar o caso específico da Previdência. Quando as pessoas perguntam, mas quando vocês falam em distorções, quando vocês falam em desequilíbrio, o que vocês querem dizer? Eu vou dar dois exemplos, que são bem fáceis de serem compreendidos por vocês. Primeiro, a Constituição Federal ela estabelece um teto salarial. Ela proíbe o acúmulo de vencimentos. E esse teto salarial hoje no país ele é de R$ 39 mil para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ninguém no Brasil poderia receber como salário, contando vantagens, mais do que isso. Ocorre que é comum que as pessoas, né, tenham notícia de contra-cheques de servidores, boa parte deles do Poder Legislativo, outros do Poder Executivo, Ministério Público, Tribunais de Contas, que recebem 200, 300, 400, às vezes
500 mil reais. Eu já vi contra-cheques de 600 mil reais. Então, a primeira coisa que nós precisamos é regulamentar o teto. Antes de que você querer tirar o valor do benefício de proteção continuada, que é salário mínimo, eles querem mexer nisso. Para as pessoas idosas que são carentes, ou as pessoas deficientes que têm esse benefício assegurado na legislação para suas famílias, que eles querem tirar o valor do salário mínimo, mas eles não têm coragem de falar sobre o cara que ganha 500 mil, que ganha 300 mil, que ganha 200 mil. Então, em primeiro lugar, gente, vamos regulamentar o teto, vamos mexer nos grandes privilégios, nas pensões milionárias, nas distorções dos privilégios de categorias e de setores que ao longo do tempo abocanharam, se apropriaram de boa parte da riqueza do Estado. Então esse é um exemplo. Mas tem outro exemplo que eu gosto muito. O governo agora editou a medida provisória propondo fazer um recadastramento para identificar pessoas que eventualmente recebam a pensão ou aposentadoria do INSS de forma, digamos assim, irregular. Então, o governo resolveu fazer um recadastramento nas pensões, né, aposentadorias por invalidez, pessoas que estão, né, que criam bônus. Quer dizer, o servidor que conseguir tirar a aposentadoria de alguém, ele vai ganhar um bônus. Né? Temos muita gente, né, sendo duramente penalizada. Pessoas que ganham salário mínimo. Pessoas que ganham... Né? Muito bem. Nós temos no Brasil uma verdadeira indústria que movimenta bilhões de reais das chamadas filhas, né, mães e avós solteiras. Já passa de 5 bilhões de reais por ano. As famosas avós solteiras. Filhas, né? Tem os maridos de avós solteiras. Gente, nós temos no Brasil uma indústria, no geral são filhas de altos servidores, algumas delas netas, algumas foram adotadas. As distorções são de toda ordem. Algumas que já casaram 3, 4, 5 vezes, que vivem em união estável, que casaram no religioso, que têm o mesmo plano de saúde, que têm todos os direitos, né, que a legislação prevê, mas que perante a justiça são solteiras. Filhas de militares, desembargadores. Por que não faz um recadastramento? Por que em vez de fazer um recadastramento e dar bônus para um servidor que localizar alguém que, segundo eles, está de licença de saúde e poderia estar trabalhado, por que eles não fazem um levantamento, gente, de encontrar essas pessoas que ganham 50, 60, 70, 80, 100 mil reais por mês, que isso é uma vergonha, bilhões, 5 bilhões de reais das pensões das solteiras casadas. Então, em vez de fazer um recadastramento, em primeiro lugar, para identificar pessoas que poderiam, né, segundo eles, estar trabalhando e hoje ganhando salário mínimo, estão de licença de saúde ou foram aposentados por invalidez, por que não começa pelas grandes distorções? Rogério, eu recebo aqui, como eu bato muito nesse assunto, e as pessoas elas têm muita informação, e pessoa que estava lá com desembargador, não sei quantos anos, adotou a neta poucos dias antes de morrer. O cara com não sei quantos anos casou com não sei quem para deixar a pensão. É tão escandaloso, como envolve a cúpula do judiciário, como envolve altos escalões, né, dos poderes da República e também das Forças Armadas. Isso é um tabu. Então vocês vão me desculpar. Eu até topo discutir qualquer assunto, mas primeiro vamos ter coragem de mexer nisso, nos privilégios, nas distorções. Aí a gente pode fazer um debate de verdade sobre as outras questões, né? Então a bancada do PT ela vai trabalhar
trabalhador rural, trabalhadora rural. Pessoal, olha só, a proposta que está aparecendo aí fala o quê? O pessoal vai ter que ter 65 anos de idade, a proposta original deles, que surgiu agora, que homem e mulher com 65, e que a pessoa tem que ter 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição. Para poder ter 100% do valor da aposentadoria. Você sabe o que é 40 anos de contribuição? Vocês imaginem o seguinte, eu vi esses dias uma matéria que dizia que, em média, o trabalhador e a trabalhadora brasileiro, ele tem 60% da sua vida útil com carteira assinada. 60%. O cara é trabalhador da construção civil, operário da construção civil, termina a obra, leva um tempo até ele conseguir um outro emprego formal. Vocês imaginem uma pessoa que ela tem que trabalhar 40 anos com carteira assinada. Vamos considerar que ele é um ótimo servidor, é um ótimo trabalhador. Agora vocês imaginem esse cidadão, quando ele tiver com 55 anos, ainda vai estar faltando 10 para ele ter a idade mínima. Então, tu imagina esse senhor de 67, 68 anos, 60 anos, 57, ele tem que ter 40 de contribuição e 65. Buscando um emprego na construção civil, motorista de ônibus. Imagine uma senhora que tem que ter 40 anos de contribuição, que trabalha no comércio, que trabalha... Imagine vocês entrarem numa loja e olhem hoje quantas senhoras vocês vão encontrar com mais de 60 anos trabalhando. Então imagina essa pessoa tendo que voltar para o mercado para conseguir completar os 40 anos. Isso é uma proposta para que ninguém nunca se aposente, Rogério. Isso é uma proposta para acabar com a aposentadoria. Porque ela não dialoga com a vida real das pessoas. Pensa a senhora e o senhor que estão me acompanhando. E qual é o grande objetivo, então? O que é que está por trás dessa proposta, dessa concepção de aposentadoria, que, aliás, é um direito que está na Constituição? Muito bem. Né? Ótima pergunta. O que tem que estar por trás disso, gente? É o interesse do mercado financeiro, o interesse dos bancos. Esse Paulo Guedes, que é o guru do Bolsonaro, da área econômica, ele participou da implantação desse regime de capitalização, como eles dizem, previdenciária, no Chile, na época do Pinochet. Que, ao longo do tempo, o povo chileno se deu conta que não deu certo. Aliás, não deu certo em nenhum país do mundo onde foi implantado. Esse modelo já foi testado em 9 lugares. Todos eles desistiram. Como é que é a proposta deles? Uma pessoa, né, quando ela ingressa no mercado do trabalho pela primeira vez, é aberta uma conta para ela. Em instituições públicas ou privadas cadastradas pelo governo. Então vamos considerar, uma delas vai ser o Bradesco, a outra vai ser o Itaú, a outra vai ser o banco não sei das quantas, poderá também ser o serviço público. E aí ela vai ter uma poupança. Quer dizer, chega no final do mês, desconta o INSS dela, parte do empregado, parte do empregador, e ser depositado. E ao longo da vida dela, esse dinheiro vai ficando ali. Quando ela chegar lá no final e tiver 65 anos de idade mínima e 40 anos de contribuição, ela vai começar a receber a aposentadoria, que na realidade vai sair dessa conta. Então ela faz uma poupança individual, o Estado se desobriga da responsabilidade. Agora, e o que vai acontecer, Rogério? Em primeiro lugar, com aquela pessoa que contribuiu a vida inteira e não chegou aos 65 anos. Para onde vai esse dinheiro? Né? Bom, o que aconteceu em vários países? Essas instituições credenciadas pelos governos, elas pegam essa montanha de dinheiro e passam a girar com esse dinheiro no mercado financeiro. E instituições quebraram. Quebraram na Argentina, quebraram no México. E eram empresas que administravam fundos de pensão e de aposentadoria. E o dinheiro sumiu, o dinheiro quebrou, e o povo ficou na mão. Uma coisa é você ter o Estado brasileiro,
que é quem garante a aposentadoria do trabalhador, da trabalhadora, do trabalhador rural, da trabalhadora, que garante, né, o auxílio maternidade, o auxílio doença. Outra coisa é você entregar isso para os bancos, para a iniciativa privada. Inclusive, deputado, se um banco privado eventualmente quebrar, o país passa por uma crise profunda e aí esse banco quebrar, o que é que pode acontecer com essas contas? É uma irresponsabilidade, porque na realidade o povo, né, vai ver a sua poupança na vida inteira indo para o lixo, né, como resultado de um problema de má gestão ou assim por diante. Então, nós somos totalmente contrários a esse regime de capitalização que está sendo proposto, esse modelo de reforma da Previdência que o governo Bolsonaro está propondo para o nosso país. Ou seja, em resumo, é para enriquecer os grandes fundos de pensão e os bancos. Com certeza, isso é o grande filé, né? Tá. Isso é a menina dos olhos do mercado financeiro que apoiou o Bolsonaro exatamente para que nós pudéssemos ter no país um sistema de previdência com esse regime de capitalização, abrindo mão desse modelo que é a previdência no país hoje. Muita gente comentando aqui, por exemplo, Antônio Marli de Oliveira, deputado, trabalhei 33 anos no Judiciário de Rondônia e a aposentadoria não é auxílio moradia de um magistrado. Pelo amor de Deus, os magistrados daqui estão recebendo auxílio moradia retroativo a 1987. Sabia? 1987. Quando eu digo daqueles contra-cheques, é isso aí que eu quero me referir. Quer dizer, eles criam uma interpretação. Então, veja bem, 87, 97, 2007, 2017, 32 anos. Então, eles chegam à conclusão de que eles deveriam ter recebido um auxílio moradia que eles não receberam e decidem que eles devem receber retroativo a 32 anos. Como são eles mesmos que se pagam, né, o orçamento é colocado à disposição. Como dá um valor muito grande, às vezes dá milhões, então eles resolvem pagar lá 200 mil por mês, 300 mil por mês, 500 mil por mês, uma coisa do gênero. Então são essas distorções que eu me referia, Rogério, exatamente na hora que eu falei. E o pessoal querendo saber como é que o PT vai lutar, vai resistir, o PT e a esquerda, né, o campo democrático popular, para barrar essa reforma e tantas outras medidas que a gente vai tentar citar algumas aqui. Olha, gente, eu acho que não tem outro caminho que não seja o caminho da organização popular, da luta, da resistência. Hoje a gente fez uma excelente reunião aqui com o PSB, com o PSOL, com a Rede. Nós vamos chamar o PCdoB e o PDT para uma conversa amanhã. Nós temos toda a disposição, o interesse de criar um bloco parlamentar o mais amplo possível, os setores da sociedade que têm disposição de luta e de resistência contra as medidas desse governo. Agora, vai depender muito da nossa capacidade de resistir na sociedade, né? Fora do parlamento, que é onde se dá a luta real, né? A disputa real sobre os rumos da sociedade. Então, acho que a gente deve se preparar para um período bastante agudo e para uma etapa muito difícil, né, da vida do nosso país, onde a nossa responsabilidade será imensa, Rogério. Tá. Tem um outro comentário aqui que vai servir de gancho para a gente mudar de tema, de pauta aqui, do Léo Munhoz. O governo do Brasil é uma fusão tóxica da corrupção e das milícias assassinas com o charlatanismo religioso fundamentalista. O Brasil vive o pior dos mundos e segue rumo à catástrofe e aos retrocessos civilizatórios. Está sendo muito discutido nesses dias, deputado, desde ontem, o pacote anticrime do governo, né, do superministro Sérgio Moro. Dá para acreditar numa possibilidade ou até mesmo na intenção de realmente combater o crime baseado nesse pacote, com essa turma que apresentou? Olha, Rogério, eu recebi agora a notícia que o Sérgio Moro vai estar aqui na Câmara amanhã, né, reunido com a bancada da bala. Nós temos aqui agora a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a nova bancada agora, que é a bancada da lama. A bancada da lama, que é a bancada que protege aqui os interesses das grandes mineradoras responsáveis por esse crime em Brumadinho, que fizeram tudo o que puderam aqui para proteger qualquer tentativa de investigação sobre Mariana, qualquer mudança da legislação sobre Mariana. E nós vamos criar e vamos lançar aqui a bancada do povo. Nós
precisamos ter a bancada do povo aqui dentro da casa. E nós vamos amanhã lançar esse movimento. Faça parte da bancada do povo, juntamente com esses partidos do campo popular e outros deputados, outros parlamentares que queiram integrar conosco essa bancada. Agora, eu acho que esse pacote apresentado pelo Sérgio Moro, na realidade, ele não deveria ser chamado de um pacote de combate ao crime, à violência. E não é um pacote que tem por finalidade oferecer mais paz, mais tranquilidade para as pessoas. Não é um pacote de segurança pública. Ele é um pacote que tenta corrigir, né, condutas inadequadas que foram, né, práticas recorrentes na Lava Jato, no período que ele estava no Poder Judiciário, e que foram construídas junto com o Ministério Público da Lava Jato, mas que, convenhamos, pessoal, modéstia à parte, eu já tenho uma boa acúmulo aqui nessa casa no debate sobre segurança pública. É uma proposta que não fala em controle das fronteiras, que não fala sobre entrada de armas, que não fala sobre entrada de drogas, que não fala sobre fortalecimento do controle das fronteiras, que não fala sobre inteligência policial, que não fala sobre integração do trabalho das polícias, que não fala sobre valorização salarial da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos agentes penitenciários, que não fala sobre o papel das guardas municipais, que não fala sobre superpopulação carcerária. Ou seja, é uma proposta que não fala em nada que efetivamente envolve os grandes dilemas que o nosso país vive e que nos tornaram um país com 60 mil homicídios por ano. O Sérgio Moro me desculpe, mas na realidade essa proposta que ele apresentou, ela não pode ser considerada uma proposta para enfrentar o problema da violência e da criminalidade do país, porque ela passou ao largo disso. Ela é muito mais uma pauta de interesses políticos específicos de um grupo que acompanha a trajetória dele, que estava em Curitiba da Lava Jato com ele. Boa parte desse pessoal veio para ocupar cargos no governo do Bolsonaro, do que propriamente uma proposta para discutir segurança pública no país. Nós vamos apresentar nesse debate uma proposta que nós queremos chamar de um Plano Nacional de Segurança Pública. Nós queremos dialogar com a sociedade. Mais uma vez, o governo revela seu caráter autoritário. O Sérgio Moro apresenta uma proposta sem falar com ninguém, como se ele estivesse inventando a roda no Brasil, como se nós não tivéssemos já muita coisa produzida de experiência dos estados. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Debate que já realizamos aqui dentro dessa casa, e ele chega como se ele fosse o inventor da roda. Não é o inventor da roda. E num projeto, inclusive, muito mal escrito, muito mal redigido. Parece um primário do ponto de vista da técnica legislativa. Ctrl-C, Ctrl-V, então, um Frankenstein, assim, nós não vamos embarcar nessa canoa furada, que a mídia tenta alimentar, e vamos sim, no decorrer dos próximos dias, apresentar para a sociedade brasileira um Plano Nacional de Segurança Pública que possa se contrapor a esse amontoado de teses genéricas que foi juntado num único documento e apresentado pelo Sérgio Moro como a grande solução para os problemas da segurança pública no Brasil. Em relação ao que a bancada do PT, junto com os partidos de esquerda, pretende apresentar hoje, primeira semana, né, ontem e hoje, primeira semana legislativa desse quadriênio, né, dessa legislatura, e parece que houve um movimento do governo para congestionar o caminho de instalação de CPIs, é isso, deputado? Exatamente, pessoal. Para vocês entenderem, aqui na casa podem existir, funcionando ao mesmo tempo, 5 CPIs. Até 5 CPIs. Nós achamos que existem temas hoje no Brasil que são temas extremamente importantes e que merecem o trabalho e a atenção de uma comissão parlamentar de inquérito. O primeiro deles é sobre a tragédia de Brumadinho, a CPI das mineradoras. A segunda é a CPI das milícias, a CPI do Queiroz, a CPI das relações do crime organizado com a política
especialmente do estado do Rio de Janeiro, e que tem, no escândalo da família Metralha, no escândalo do Queiroz, né, um objeto específico que justifica a existência de uma CPI. Sempre é bom lembrar que o principal suspeito que encontra-se foragido de ter sido o atirador que matou a Marielle, esta pessoa tinha a mãe e a esposa nomeada no gabinete do filho do presidente da República. A família do matador da Marielle trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. E tinha depósitos na conta do Queiroz. Então, são tão evidentes os indícios da relação desta família com o crime organizado e com as milícias, que isto justifica uma CPI do Congresso Nacional. A terceira CPI que nós queremos realizar é uma CPI sobre as fake news e a forma como foram manipuladas as redes sociais no Brasil para interferirem nos resultados das eleições de 2018. Então são temas extremamente relevantes. Que, aliás, um parênteses, esse tema específico está sendo investigado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, vários países que tiveram esse fenômeno. Né? Então, o que a gente observou? Chegou ontem, na abertura do ano legislativo, e esses parlamentares da base do governo estavam, desde as 8 horas da manhã, em frente ao protocolo, e postaram 7 propostas de CPI. Algumas delas totalmente estapafúrdia. Algumas delas propostas sem pé nem cabeça. Por que eles fizeram isso? Por medo. Aquele velho discurso do quem não deve não teme, para eles não serve, né? O medo que eles têm. Aliás, uma característica dessa direita reacionária brasileira é o medo e a covardia. Todos rabo preso. Eles têm medo. Por exemplo, assim, do Lula, eles têm muito medo. Eles têm medo que o Lula seja visto, eles têm medo que o Lula fale, por isso que eles têm medo que o Lula dê entrevista. Por isso que eles têm um desespero. Semana passada eles entraram em desespero diante da possibilidade do Lula comparecer no velório e no enterro do irmão, que é um direito que mais de 175 mil brasileiros e brasileiras que cumprem pena provisória puderam exercitar o ano passado e que para o Lula foi negado. Que nem na ditadura foi negado, vale. Quando a mãe do Lula faleceu. Então isso é medo. Medo. Então eles estão com uma estratégia de tentar bloquear, reduzir, diminuir os espaços de atuação da oposição. Mas não vão conseguir, né, Rogério? Não vão conseguir. Sobre isso, antes de a gente passar para o último tema da nossa conversa, vale lembrar, para quem talvez não entenda bem o significado de uma CPI, ela historicamente é um instrumento utilizado, né, para a oposição, né, para investigar, enfim, mas parece que essa direita agora quer usar até um instrumento da oposição para impedir qualquer transparência, não é isso? Exatamente. Pessoal, a gente está aqui nesse bate-papo aqui no estúdio do PT da Câmara. Pedir que vocês compartilhem, chamem os amigos, as amigas, coloquem a hashtag Lula Livre, a hashtag Lava Toga, a hashtag Bancada do Povo, que é a nossa bancada. Colocar uma pro Queiroz aí, não. Os metralhas, né? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Família Metralha é boa também, Família Metralha, né? E convidar vocês também para fazer com que as nossas redes sociais possam chegar, né, o mais longe possível em todo o Brasil, através dos compartilhamentos, dos comentários e da participação efetiva de vocês. Sim. Deputado, para encerrar, corremos o risco de ter uma guerra aqui do lado do Brasil? Olha, Rogério, sem dúvida alguma, nós estamos extremamente preocupados. Essa postura do governo Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, contrariando toda uma tradição que nós temos e que, cumprindo um papel de capacho, subserviente aos interesses dos Estados Unidos do Brasil, cada vez mais nos aproxima com a possibilidade de um conflito com a Venezuela.
Ontem foi anunciado pelo indivíduo lá que se auto-intitula presidente da Venezuela, que os Estados Unidos passariam, a partir de esta semana, e a notícia de que isso possa acontecer a partir de amanhã, criando rotas para levar para dentro da Venezuela, né, o que eles chamam de ajuda humanitária. E que estas rotas seriam através da Colômbia, através do Caribe, e que uma dessas rotas seria através do Brasil. Ou seja, o Brasil passa a ser palco de uma ação concreta, específica, de interferência no processo interno que hoje vive a Venezuela. E evidentemente que isso sai do campo da retórica e entra no campo objetivo da ação, da presença. Enquanto nós assistimos o Uruguai, o ex-presidente Mujica, se oferecendo para mediar um diálogo. Hoje o Papa Francisco. Né? Enquanto nós assistimos o Papa Francisco se dispondo a cumprir o papel de mediador para que nós possamos encontrar uma saída pacífica para o conflito que vive a Venezuela, nós assistimos o Brasil perfilado ao lado de Donald Trump e da Colômbia, incentivando uma solução de conflito, de guerra civil, de derramamento de sangue na Venezuela. Então nós estamos profundamente preocupados, achamos que é um desastre a condução do país nessa questão. A gente nunca pode esquecer que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta. A maior reserva de petróleo do planeta é a Venezuela. 20% de reserva. Né? Se nós pegássemos todos o petróleo do mundo e ele fosse 5 dedos, um dedo inteiro seria a Venezuela. A segunda maior reserva de petróleo do planeta é a Arábia Saudita, mas a maior de todas é a Venezuela. E nunca é pouco a gente lembrar que dos grandes países que têm reservas de petróleo no mundo, antes do golpe aqui no Brasil, somente 2 permitiam a exploração do seu subsolo, do seu petróleo, por multinacionais, o Kuwait e o Iraque, após as intervenções norte-americanas no Kuwait e no Iraque. Boa parte das reservas de petróleo desse país foram apropriadas por multinacionais americanas e de outros países que participaram daquele ataque ao Kuwait e ao Iraque. Só que tem um detalhe. Um navio para vir do Oriente Médio até o Golfo do México, onde estão localizadas as principais refinarias dos Estados Unidos, leva em média 45 dias. 45 dias. Um petróleo extraído da Venezuela. Um mês e meio. Um petróleo extraído da Venezuela, especialmente da região do Lago de Maracaibo, que é um petróleo de altíssima qualidade e baixíssimo custo de extração, ele leva de 5 a 7 dias. De 5 a 7 dias para chegar nas refinarias americanas do Golfo do México. Se os americanos foram capazes de produzir uma guerra no Iraque e no Kuwait para se apropriarem do petróleo, da riqueza, destruindo aqueles países, se esses interesses geoeconômicos são capazes de produzir o que produziram na Síria para garantir o controle da logística, do gás, do petróleo, na ligação do Oriente Médio com a Europa, vocês têm alguma dúvida do que eles são capazes de fazer para poder botar a mão nesse petróleo da Venezuela? Só um parênteses. O Brasil, com a descoberta do pré-sal, ingressou num seleto grupo de países que têm grandes reservas de petróleo. O pré-sal foi a maior descoberta de petróleo no mundo no século XXI. E até o golpe, só quem poderia extrair esse petróleo era a Petrobras. Depois que a Dilma foi afastada, em menos de 30 dias, foi aprovado um projeto do senador José Serra, com amplo apoio
dos setores que hoje estão dentro desse governo, da grande mídia e das multinacionais, que permitiram que o nosso petróleo hoje seja extraído por empresas multinacionais. Enquanto nós estamos conversando aqui agora, lá nos campos de exploração do pré-sal, com certeza existem navios franceses, noruegueses, holandeses, ingleses, americanos, e esse petróleo não passa nem perto do Brasil. E tudo isso só foi possível por causa do golpe. Quando tiraram o governo popular, quando tiraram o PT do governo. Por isso, nós temos que ficar muito atentos. E temos todos os motivos de preocupação. E temos que apoiar e incentivar todo tipo de iniciativa que tenha por objetivo encontrar uma saída pacífica para a Venezuela. Para que o povo venezuelano encontre uma saída para a grave crise institucional que o país vive hoje. Respeitando a democracia, respeitando a sua cultura, a sua realidade, mas jamais aceitando o papel dos Estados Unidos como xerife do mundo e que o Brasil, nesse caso específico, é uma espécie de auxiliar do xerife, né? Porque é um papel subserviente, né, vexatório, que caracteriza esse governo do Bolsonaro e esse triste papel que hoje ele cumpre nesse cenário tão delicado e difícil que, do ponto de vista internacional, vive a América do Sul. É isso, deputado Paulo Pimenta. A gente agradece a todos os internautas e as internautas que nos acompanharam nesse ao vivo especial aqui, em função do cancelamento do programa Expressão Nacional na TV Câmara. Não por culpa nossa, né? Claro. E mais algum recado, deputado? Não, Rogério, eu agradecer aí o pessoal, dizer que nós estamos aí preparados, né, para fazer o debate. Semana que vem, no dia 13, nós faremos um ato aqui na Câmara, no nosso auditório, Nereu Ramos, onde a bancada do PT da Câmara e do Senado, juntamente com a direção do partido, fará um ato aqui que marca os 39 anos da fundação do PT e que inicia uma longa etapa de preparação dos 40 anos do PT, que ocorrerá em fevereiro do ano que vem. Então, a partir do dia 13, nós vamos estar lançando, né, o PT 40 anos. Você é parte do PT. E a semana que vem a gente vai ter muita coisa para conversar. E vai ser um prazer enorme cada vez que a gente tiver a oportunidade de estar aqui no estúdio fazendo esse bate-papo e pedindo para você sempre, né, que compartilhem, interagem e façam com que a nossa mensagem possa chegar o mais longe possível. Muito boa noite e muito obrigado por tudo. É isso. Boa noite a todos vocês e nos vemos em breve. Amanhã, certamente, muitas atividades aqui que vão ser transmitidas pela página do PT na Câmara, pela página do deputado Paulo Pimenta e dos nossos parlamentares todos. Um grande abraço, boa noite.